Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 4. Juízes, capítulo 4. Farei a leitura de todo o capítulo. A você que nessa manhã nos visita, nós iniciamos aqui a exposição do livro de Juízes. Estamos hoje no capítulo 4. Juízes, capítulo 4. Nos diz assim a palavra do Senhor: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Harosete-Ragoim. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel deu a seguinte ordem: Vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10 mil homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizom, com os seus carros de guerra e as suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Então Baraque disse a Débora: Se você for comigo, irei. Se você não for comigo, não irei. Ela respondeu: Certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Então Baraque convocou as tribos de Zebulon e Naphtali em Quedes. 10 mil homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que fica perto de Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros de guerra, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete-Ragoim, para o ribeiro de Quizom. Então Débora disse a Baraque: Prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Então Baraque desceu do monte Tabó, e 10 mil homens o seguiram. E o Senhor derrotou Sísera, todos os seus carros de guerra e todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé, mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Harosete-Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e a casa de Éber, o queneu. Jael saiu ao encontro de Sísera e lhe disse: Entre, meu senhor, entre na minha tenda, não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael, e ela pôs sobre ele uma coberta. Então Sísera disse: Por favor, me dê um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e lhe deu de beber. Depois o cobriu novamente, e ele lhe disse mais: Fique na porta da tenda. Se alguém vier perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda e lançando mão de um martelo, foi de mansinho até perto dele e lhe cravou a estaca na têmpora, de modo que ela penetrou na terra. Ele estava exausto e dormia profundamente, e foi assim que morreu. E eis que, quando Baraque estava perseguindo Sísera, Jael saiu ao encontro dele e lhe disse: Venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Ele a seguiu, e eis que Sísera estava caído, morto, com a estaca fincada na têmpora.
Assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós temos histórias belas na palavra de Deus, nós temos histórias de vitórias em que o nosso coração se alegra ao perceber a graça do Senhor, mas temos histórias tristes onde sangue é derramado, onde coisas tão feias aos nossos olhos acontecem. Mas, Senhor, nós sabemos que se tudo isso está na Tua palavra, serve para a nossa instrução, pois é palavra do Senhor. É, portanto, inerrante, é, portanto, autoritativa e é a nossa única regra de fé e prática. Ajuda-nos nessa manhã a entender as maravilhas da Tua lei, a contemplar o Senhor em toda essa história e a darmos a glória devida ao Teu nome. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Essa semana eu assisti a alguns vídeos de uma autora bem conhecida. Talvez você já tenha lido o livro Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. Se você não leu ainda esse livro, eu recomendo fortemente que você leia esse livro. Esse livro conta a história da conversão de uma mulher chamada Rosário Butterfield. E aí eu não vou entrar nos detalhes da sua conversão, mas do que ela estava falando especificamente nesse podcast. Ela contava, junto com um outro servo de Deus e um entrevistador, que a doutrina mais atacada nos nossos dias não é a doutrina da justificação, essa daí já foi, talvez algumas décadas atrás, mas é a doutrina da santificação. E ela explica a razão dessa doutrina hoje ser tão atacada. Os púlpitos, ou dos púlpitos, se fala sobre santificação, mas ao mesmo tempo existe uma distância entre aquilo que se prega, entre aquilo que a igreja ouve, de uma prática de vida. E é interessante, irmãos, que essa distância existe por conta da assimilação de tantos conceitos que nós temos no mundo. É certo que, se você cresceu dentro de uma boa igreja, você teve pais que lhe instruíam por meio de uma boa teologia, você tem uma visão de mundo, digamos assim, mais ajustada aos padrões da Escritura Sagrada. No entanto, nem todos tivemos essa mesma experiência. Ou crescemos em igrejas onde a palavra não era fielmente exposta, com doutrinas equivocadas, erros teológicos, ou muitas vezes nem crescemos dentro de uma igreja. Chegamos literalmente do mundo, fomos resgatados pelo Senhor Jesus e todos nós, nesse sentido, trazemos as nossas bagagens. No entanto, irmãos, à medida que a palavra de Deus ela é exposta ao nosso coração, há uma transformação se de fato nós pertencemos ao Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, ele fala que aqueles que possuem o Espírito de Deus, eles se inclinam para as coisas do Espírito. Aqueles que não possuem, eles não se inclinam, eles se inclinam para as coisas da carne. E as suas obras, elas se tornam manifestas, porque refletem a sua verdadeira fé, a sua verdadeira crença, ou refletirão a Cristo e aquilo que está na sua palavra, ou refletirão o próprio coração, as coisas do mundo e assim por diante. O fato, irmãos, é que à medida que a palavra é exposta ao nosso coração, o Espírito Santo ele usa a própria palavra para quebrantar o nosso coração e para redirecionar o nosso coração. Se nós antes andávamos como as pessoas que estão no mundo, nós passamos a não andar mais como as pessoas que estão no mundo. Em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo ele fala sobre essa transformação. Ele trata sobre essa questão do despojar-se do velho homem, sobre a renovação da nossa mente e sobre o revestir-se do novo homem. E aí ele traz exemplos práticos, porque de repente a gente é meio tonto às vezes e não entende muito bem. Aí ele diz assim, olha, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. E aí, irmãos, nós podemos trazer variadas aplicações sobre práticas que são comuns às pessoas que não conhecem a Deus e aquilo que é requerido de mim e de você agora, se de fato nós conhecemos a Deus. Veja, Paulo está tratando sobre tudo isso não como um instrumento para a salvação,
mas como o produto da salvação, porque é exatamente depois de expor sobre a doutrina da salvação e finalizar no capítulo 3 com uma oração maravilhosa. Ele inicia o capítulo 4 dizendo que nós somos chamados a andar de maneira condizente com o Evangelho, a sermos coerentes com aquilo que de fato nós dizemos crer. E veja, irmãos, nós sempre seremos coerentes com a nossa fé. O problema é que nós não absorvemos a cultura ou a teologia da santificação, nós não entendemos esse processo, e nós entendemos muitas vezes aquilo que é muito superficial e de acordo com o que o nosso coração quer entender. Então, por exemplo, se eu tenho um local confortável, se eu quero dar uma boa criação aos meus filhos, para que eles não experimentem de repente algumas coisas tristes que eu já experimentei nesse mundo, se eu quero de repente ter um grupo de pessoas que me ouçam, ou que eu participe de alguma coisa que eu nunca participei lá fora, muitas vezes essas são as causas, as motivações de me fazerem permanecer numa igreja, e não a verdadeira e nova vida em Cristo. E aí então parte-se para uma vida de incoerências dentro da casa do Senhor, de aspectos que são incompatíveis com a palavra do Senhor. E vejam, irmãos, se de fato a palavra é fielmente exposta ao nosso coração, é de se estranhar que nós, durante anos, permaneçamos como meninos na fé. É de se estranhar que o nosso casamento não reflita a palavra de Deus, que a criação dos nossos filhos não reflitam a palavra de Deus, que os nossos relacionamentos interpessoais não reflitam a palavra de Deus, que as nossas vestes não reflitam a palavra de Deus, que as nossas conversas não sejam reflexo da palavra de Deus, que as nossas contas não sejam reflexo da palavra de Deus, e por assim a gente pode seguir. Veja, irmãos, o fato é que a santificação é de fato essa doutrina que é tão atacada, e é atacada por nós mesmos, porque nós não queremos abrir mão daquilo que achamos ser, por aquilo que Cristo de fato já conquistou, para que eu e você, para que nós sejamos. Nós não nos despimos do velho homem. Parece que não há renovação da nossa mente por meio do Evangelho, e nós nem sabemos quais são as roupas novas que já foram conquistadas pelo Senhor para que a gente vista. E nós temos não só como produto disso a indiferença, mas nós temos também como produto disso o cinismo. Pessoas que se tornam cínicas. Pessoas que muitas vezes ensinam, pessoas que cantam, pessoas que oram, pessoas que participam dos cultos e brincam com Deus, como um dia Ananias e Safira brincaram. Muitas vezes falamos sobre a santidade de Deus, mas é como se fosse uma santidade que não se reflete em nossa vida. Um político cristão, irmãos, ele não deve ser cristão apenas na igreja. Ele deve ser cristão onde ele estiver. Ele deve refletir o caráter de Cristo onde ele estiver. Um médico cristão, um advogado cristão, não devem ser cristãos apenas na igreja. Um jovem cristão, uma moça cristã que frequenta uma escola ou universidade, não devem ser cristãos apenas na igreja. E lá fora eu escolho como me vestir, eu escolho as amizades que eu quero ter, eu escolho se eu pago ou não os impostos, eu escolho se eu sonego ou não, se eu faço isso ou não. Não, irmãos. E a gente vive, parece que essa dicotomia esquizofrênica. Nós somos uma coisa aqui dentro e somos uma coisa completamente diferente quando estamos lá fora. Esquecemos que vivemos diante da face de Deus. Esquecemos que Deus é santo. Quando se acessa a internet, parece que essa consciência vai embora. Quando muitas vezes as nossas conversas não refletem essa santidade de Deus, parece que para nós Deus está restrito apenas a um ambiente que nós consideramos como sendo mais sagrado.
Irmãos, Israel aprendeu de maneira muito triste essa lição. E quando nós estudamos o livro de Juízes, nós percebemos isso. Eles esqueceram do Senhor. E nós temos aqui mais um relato triste dessa jornada de esquecimento, de indiferença, de cinismo que Israel passou a viver com o Senhor. É interessante que esse texto que nós lemos aqui nessa manhã, ele tem uma estrutura de quiasmo, que é o que o pastor Lucas tem chamado de estrutura sanduíche. São camadas que vão se juntando até chegarmos no hambúrguer, na carne principal, no centro do texto, no foco do texto, no alvo principal que o Senhor quer tratar e nos mostrar. Muita gente diz que esse texto ele trata sobre ministério feminino e ele não trata sobre ministério feminino. Ele pode ressaltar aqui a falta de firmeza e a falta de homens de valor naqueles tempos. Mas ele não está tratando sobre o ministério feminino. Nem tampouco o alvo do texto é simplesmente mostrar uma mulher que matou um homem com uma estaca, cravando essa estaca na sua mente, ou um homem frágil e fraco como Baraque. O alvo desse texto aqui, irmãos, é revelar aquele que de fato vence as batalhas. E eu quero mostrar para você como é que essa estrutura de quiasmo está exposta aqui no texto. Olhe para a sua Bíblia, o capítulo 4, nós temos a seguinte estrutura. Do versículo 1 ao versículo 3, nós temos ali a cena de Israel oprimido pelo Senhor. Perceba que esse é o primeiro pão do sanduíche, é a parte de cima, é aquele pão com gergelim, aquilo que está em cima do sanduíche. Israel sendo oprimido pelo Senhor. Nós temos depois, dos versículos 4 ao versículo 9, a pessoa de Débora aparecendo no texto. Do versículo 10 ao versículo 13, nós temos as ações de Baraque e Sísera. Os dois estão se preparando para a guerra, de alguma maneira estão ali, um sabendo que o outro está se preparando, e aí vai se preparar, e o outro sendo vocacionado pelo Senhor para isso. Nós temos o versículo 14, a parte A desse versículo, a parte principal do texto, é um hambúrguer do sanduíche. É a parte central, é o que o Senhor quer destacar no texto para mim e para você. Então Débora disse a Baraque: prepare-se, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Irmãos, essa é a parte principal do texto. Do versículo 14b até o versículo 16, mais uma vez nós encontramos Baraque e Sísera. E aí, depois da carne do hambúrguer, a gente começa a preparar as outras camadas até fechar com o pão daquela parte de baixo que não tem gergelim. Então, você tem Baraque e Sísera até o versículo 16. Do versículo 17 ao versículo 22, como encontramos Débora do 4 ao 9, nós temos agora Jael, do 17 ao 22, uma outra mulher. E, por fim, a parte final do pão, nós temos o opressor humilhado. Se no início nós temos Israel humilhado e oprimido, agora nós temos o opressor humilhado, do versículo 20, o versículo 23 e o versículo 24. E aí fica uma noção geral para os irmãos de como esse sanduíche está montado, sendo aí o versículo 14a o centro desse texto. E aí eu me utilizei do que diz o versículo 14a para o tema que eu quero refletir com os irmãos aqui nessa manhã. E o tema é uma pergunta: não é verdade que o Senhor está indo à sua frente? Essa é a pergunta que o texto nos faz aqui nessa manhã. Em primeiro lugar, irmãos, respondendo essa pergunta, nós temos o início do texto, do versículo 1 ao versículo 3, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. E nós temos mais uma vez descrito aquele ciclo de que Eude faleceu e depois da morte de Eude, os filhos de Israel voltam a fazer o que era mal perante o Senhor. E aí nós não temos descrito nesse texto do capítulo 4 qual foi o mal feito por Israel. Nós não sabemos aqui, segundo o capítulo 4, porém no capítulo 5, no Cântico de Débora, nós temos exposto no versículo 8
O que foi esse mal? E perceba que não é um mal diferente dos outros episódios, dos outros 2 juízes anteriores. O versículo 8 do capítulo 5 diz o seguinte: escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Escolheram-se deuses novos. Essa foi a causa. Meus irmãos, a partir do momento em que houve esse desvio no coração do povo do Senhor, a ira do Senhor se acendeu e Deus estava pronto para disciplinar o seu povo mais uma vez. Um outro aspecto, irmãos, é que ainda no versículo 1, o narrador faz questão de nos dizer que isso aconteceu após a morte de Eude. E aqui ressalta aos nossos olhos que havia uma dependência constante do povo de guias, de pessoas que estivessem à frente. E veja, é certo que o Senhor levanta pastores, presbíteros, oficiais para governarem, para conduzirem a sua igreja. Nós encontramos, por exemplo, em Atos, no capítulo 20, o apóstolo Paulo, ele passando ali próximo à cidade de Éfeso, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso e ele fala com os presbíteros sobre essa responsabilidade que eles têm. Eles não apenas são guardiões da sã doutrina, mas eles são protetores da igreja, do povo de Deus. E do próprio povo, ou do meio do próprio povo, se levantariam lobos vorazes com a intenção de destruir todo o rebanho. Então, há sim uma função. Em Efésios 4, o apóstolo Paulo ele trata sobre a questão que o Senhor deu dons e chamou pastores, mestres, missionários, né, ou como colocado ali, apóstolos, profetas, com uma única intenção: o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, à medida que a palavra é exposta, que o discipulado acontece, a igreja de Cristo ela é aperfeiçoada para que ela mesmo venha desempenhar a sua função nesse mundo, para que ela não seja levada de um lado para outro por todo o vento e doutrina, segundo a artimanha dos homens e a astúcia com que eles induzem ao erro. Então, existe sim uma função. No entanto, irmãos, é de certa forma estarrecedor a maneira como que, quando um juiz falece, de maneira tão apressada o povo de Israel volta a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, revelando, manifestando essa tendência constante de uma supervisão. Parece muito com aquelas conversas que nós tínhamos em igrejas no tempo passado, né? Cuidado que o presbítero está vendo, cuidado que o pastor está vendo. Né? Antigamente existia muito isso, hoje não mais, eu acho, né? Mas antigamente existia muito isso, né? Esse temor da liderança. Né? Se de repente os jovens estavam ali conversando alguma coisa e algum oficial se aproximava, todo mundo mudava de assunto. Não é porque ele não pode ouvir, né? O que é que a gente está conversando, ou de repente um diácono vem passando, né? A gente está fazendo algo de errado, vamos deixar de fazer porque o diácono está passando. Parece que, de alguma forma, nós passamos a ter uma consciência melhor diante de Deus, ou seria, então, uma falta de respeito às próprias lideranças? Eu não sei bem como explicar essa equação. O fato, irmãos, é que eles tinham uma necessidade constante de alguém que estivesse acima, dessa representação visível. E, de certa forma, o livro de Juízes é um pano de fundo para os próximos livros que virão, que apontarão a necessidade da criação da monarquia em Israel. E nós sabemos que no primeiro rei, quando Samuel está diante do Senhor, Deus faz questão de dizer a Samuel: Samuel, não é você que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando. Ou seja, essa necessidade de ter aquele representante. E é claro que isso estava nos planos de Deus, é um dos ofícios de Cristo, é o ofício real. Porém, irmãos, a motivação do coração do povo era que nós fôssemos governados igual aos outros povos da terra. Para que nós fôssemos semelhantes aos outros povos da terra. E não, de fato, uma representação do governo de Deus, de uma percepção, de repente, mais clara do governo de Deus sobre a terra. Há essa necessidade. E aí, irmãos, por cometerem pecado, o Senhor os entregou, e um termo aqui é bem mais pesado no literal, no hebraico, o Senhor os vendeu às mãos de Jabim.
E Jabim era um rei que reinava numa cidade chamada Hazor, na terra de Naftali. Nós estamos falando aqui no mapa de Israel, nas tribos do norte. Naftali era uma das tribos que estava mais a norte, ali quando você pega e observa o mapa de Israel. Só que um relato interessante é que em Josué 1,11, tanto o versículo 1 quanto o versículo 10 ao versículo 15 do texto de Josué, quando invadiu a terra e na conquista da terra, ele passou pela cidade de Hazor. E a cidade de Hazor foi completamente destruída e queimada. E também os carros que já haviam ali dentro daquela cidade também foram destruídos. E é interessante aqui, irmãos, que o nome do rei da cidade que Josué destruiu, que era Hazor, o rei também chamava Jabim. E aí, para muitos, existe aqui agora um problema de interpretação que é, nossa, essa cidade e esse reino já haviam sido destruídos e mortos, como é que voltam aqui? O fato é que anos se passaram, Hazor foi reconstruída, e para os irmãos perceberem que aquilo que não foi executado de maneira total pela tribo de Naftali em expulsar esses moradores, não permaneceu ali como Josué havia deixado. Eles voltaram, reedificaram a cidade e estabeleceram um rei naquela cidade, que era uma cidade-estado, uma cidade independente, fortificada, com o mesmo nome do rei que havia sido assassinado por Josué. Colocaram Jabim, e isso é uma forma de afronta. Isso é uma forma de desafiar o próprio povo do presente. Lembre que a tribo de Naftali, dentro daquele relato de Juízes 1, na conquista da terra, foi uma das tribos que disse assim, olha, não vamos expulsar todo mundo não, vamos submetê-los a trabalhos forçados. E essa falta de gerência e também de desobediência em não haver expulsado aqueles povos, fez com que eles se fortalecessem, recriassem aquela cidade, e agora o rei dessa cidade, que é Jabim II, a gente pode dizer assim, ele agora toma conta ou assume a posse de toda a terra de Israel. E, meus irmãos, o que acontece aqui é uma opressão maior do que a opressão exercida por Cusã-Risataim e também por Eglon, que foram os dominadores passados. Não só pelo tempo, que essa aqui até o momento dura mais, são 20 anos de opressão, mas porque o texto ainda na introdução vai nos mostrar que ele possuía 900 carros de ferro. E isso era uma maneira de oprimir o povo bem severa, porque não eram apenas carruagens bonitas, moldadas de ferro, eram carruagens com lanças ou espadas gigantes colocadas dos lados da carruagem, e diante de movimentações ou motins populares, aquelas carruagens passavam correndo com seus guerreiros e elas decepavam os moradores ou os rebeldes que se levantassem contra pelo meio. Então o povo temia, nossa, como é que nós vamos juntar um pessoal aqui para ir de encontro a esses exércitos que possuem todas essas carruagens de ferro, onde podemos ser decepados ao meio, cortados ao meio. Então era uma opressão pesada. Eles tinham medo, eles não se levantaram contra. E aí, então, foram 20 anos debaixo dessa opressão severa, e isso indica um sofrimento grave experimentado pelo povo de Israel durante esse período. Em segundo lugar, nós temos uma vocação, uma hesitação e a vitória do Senhor. E aqui nós temos a história de Débora e Baraque e a batalha, do versículo 4 ao versículo 16. Ora, Débora aparece nesse texto como sendo a esposa de um homem chamado Lapidote. E ela possui duas funções. O texto coloca Débora como uma profetisa e coloca Débora também como uma juíza. E aqui muita gente vai interpretar esse texto dizendo que Débora foi uma juíza como os outros juízes de Israel, e não foi, irmãos. A palavra usada para juíza aqui em Débora é uma mulher que julga causas. É de repente da palavra usada para Sansão, para o próprio Baraque ou para outros, como Otiniel e Eude, que nós vimos aqui. Eles eram guerreiros. O termo juiz empregado para aqueles homens eram guerreiros. Foram homens levantados pelo Senhor e homens que estabeleciam o juízo e a justiça do Senhor por meio da guerra. É diferente de Débora.
Débora é como se fosse a figura de uma conselheira, de uma pessoa que está sentada, e ela literalmente está sentada, embaixo da palmeira de Débora, que ficava entre duas cidades, Ramá e Betel, ali nas montanhas de Efraim, e ela julgava o povo como uma conselheira, à medida que traziam as suas causas a Débora. Débora era aquela mulher que servia ali como uma juíza de paz, alguém que está sentada e é sábia e orienta as questões particulares das pessoas ali naquele momento. Então, Débora, ela não entra no quadro dos juízes enquanto guerreiros nesse sentido. Mas há uma outra função para Débora também que é dada aqui no texto, que é profetisa. E isso muitas vezes chama a nossa atenção e muitos passam a tratar do ministério feminino. Olha aí, a mulher também podia profetizar, pastor. Olha aí, está vendo? A mulher pode pregar. Veja, irmãos, Débora ela não exerce uma função de ensino ao povo. Mas ela é uma mulher levantada por Deus, e nesse sentido Deus ele pode usar tanto homens como mulheres para pregar a sua palavra no sentido de exortação ao povo em determinados momentos, em momentos pontuais da história. E por que isso acontece nesse momento aqui? E isso traz para mim e para você um dado muito importante. Havia uma falha muito grande no ministério masculino. Não haviam homens em Israel. A deturpação era grande nesse sentido, e os homens não estavam desempenhando as suas funções como deveriam desempenhar. E Deus vai falar de alguma forma. Deus usou até a jumenta de Balaão. As pedras muitas vezes podem clamar. E Débora aqui é uma dessas que é levantada para falar a palavra do Senhor. Mas não só Débora aparece no Antigo Testamento como sendo ou usando esse termo profetiza. Por exemplo, em Êxodo, no capítulo 15, o versículo 20, Miriam, a irmã de Moisés e Arão, ela é chamada de profetisa também. Mas não só Miriam. No texto do segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 14, onde nós encontramos a história do rei Josias, Josias manda consultar uma profetisa chamada Ulda. Ulda, ela profetiza naqueles dias, e Ulda traz a palavra do Senhor para o rei Josias, de que haveria um domínio estrangeiro sobre a terra, mas que Josias não veria esse domínio chegar, porque ele morreria antes. O Senhor guardaria o rei Josias. Poxa, que notícia triste, né? Você não vai ver o domínio chegar, porque Deus vai matar você. Deus vai levar você antes. Mas Deus, com isso, estava privando Josias de ver toda a mortandade e de ver tudo aquilo que a Babilônia faria quando invadiu Israel, ou Judá. Então, essa profetisa Ulda, ela é levantada pelo Senhor também. E vejam, irmãos, Jeremias e Sofonias eram profetas nessa mesma época. Tanto o profeta Jeremias como o profeta Sofonias atuavam nessa época. Mas há também um relato em Isaías, no capítulo 8, versículo 3, que se refere à esposa de Isaías. E aí há uma discussão se eles estão se referindo à esposa de Isaías como profetisa, por ela ser esposa de Isaías, ou se de fato ela trazia também a palavra do Senhor. E há uma referência negativa nesse sentido no livro de Neemias, capítulo 6, versículo 14, há uma profetisa chamada Noadia, que ela é citada no texto como uma falsa profetisa. E ela tentava desencorajar Neemias e os homens na reconstrução dos muros de Jerusalém. Então nós temos esses relatos no Antigo Testamento sobre essa palavra profetisa. E aqui nesse texto, irmãos, nós vemos Débora como uma mulher respeitada nesse sentido, que fala de fato a palavra do Senhor. E isso é comprovado no próprio texto. Veja, isso não abre precedentes para a ordenação feminina ou qualquer coisa do tipo, porque nós estamos diante de uma narrativa. E toda narrativa, ela não é um texto prescritivo nesse sentido. Nós não podemos estabelecer uma doutrina em cima de uma narrativa. Nós temos aqui um momento histórico específico, assim como temos nos nossos dias mulheres de Deus, como a que eu citei na introdução desse sermão, a Rosária Butterfield, que fala da parte do Senhor, que nesse sentido tem sido um instrumento de bênção na escrita de livros e também dando palestras, e aí refletindo o caráter do Senhor. Mas não abre precedente de forma alguma
para a ordenação feminina, seja em que estágio de autoridade nós percebermos dentro das Sagradas Escrituras, principalmente olhando a estrutura do Novo Testamento. Então, Débora é essa mulher que fala a palavra do Senhor, e é interessante que Baraque ele ouve. Ela manda chamar Baraque, e Baraque está na cidade de Quedes de Naftali. São 130 a 140 quilômetros de distância. São cerca de 5 ou 6 dias de caminhada a pé. E Baraque considera tanto a palavra de Débora que Baraque atende à vocação feita, e ele desce para encontrar Débora entre Ramá e Betel, ali nas montanhas de Efraim, onde Débora atendia. E Débora, então, ela traz uma palavra a Baraque. Os versículos 6 e 7, nós encontramos, então, essa descrição. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e disse: o Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem. Veja, ela está trazendo o imperativo da palavra de Deus para Baraque. Ele lhe deu essa ordem. Ou seja, uma ordem, irmãos, ela traz consigo a responsabilidade do Senhor em cumprir a sua palavra. Ela traz consigo a certeza de que, se Deus está falando, se Deus está ordenando, é certo que Ele cumprirá. Não deveria haver, portanto, dúvidas no coração de Baraque no que diz respeito ao que será dito por meio de Débora a Baraque. E ela diz o seguinte: vá e reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com os seus carros de guerra e suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Nossa, ao olhar um texto como esse, qual a dúvida que deveria pairar sobre o coração de Baraque? Deus está mandando, Deus deu a estratégia da batalha, obedecerei. O Senhor pelejará e o Senhor ganhará essa batalha pelo seu povo. Vou obedecer, mas não é isso que acontece. E talvez aqui, naquilo que Débora falou para Baraque naquele momento, os olhos de Baraque tenham se acendido muito mais para alguns aspectos que estão na fala do que para o Senhor vencerá a batalha. Veja, ela faz questão de dizer contra quem Baraque lutará. Ele diz que farei Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirige até você ao ribeiro de Quizon com seus carros de guerra e suas tropas. Talvez ele tenha atentado muito mais para os carros de guerra e para as tropas do que, de fato, para a batalha que o Senhor estaria vencendo. Aquilo seria só uma isca nas mãos do Senhor. O fato desses 10.000 homens descerem, eles teriam uma participação, mas seria apenas a isca para atrair Sísera, e é isso que vai acontecer adiante. No entanto, a resposta de Baraque, o que acontece com ele aqui agora, é algo inusitado, irmãos, e nós não encontramos isso nem em Otiniel, nem em Eude, mas encontramos agora em Baraque. Baraque hesita. Ele olha e diz assim, versículo 8, se você for comigo, irei, mas se você não for comigo, não irei. Alguns comentaristas eles vão divergir com relação a isso, e nesse ponto eu discordo do comentário de Timothy Keller e abraço muito mais o que diz o comentário de Robert Chisholm. Eles vão dizer o seguinte, Timothy Keller vai dizer que Baraque, então, ele olha para Débora e diz assim, se ela é a mulher que fala da parte do Senhor, é importante que ela esteja comigo, e ter ela ao meu lado é ter a voz de Deus constantemente atuando e falando ao coração sobre aqueles próximos passos. Seria uma segurança. Mas veja, a ordem foi muito clara. Quando Débora fala a Baraque, a palavra do Senhor, tudo estava muito claro. Olha, você vai juntar 10.000 homens, as tribos estão postas diante de você, você vai pegar 10.000 homens dessa tribo, você vai para o Monte Tabor e de lá você vai descer ao ribeiro de Quizon, é lá que a batalha vai se dar. E aí a resposta de Baraque, eu só vou se você for. Se você for comigo, eu vou. Mas se você não for, eu não vou. E isso é uma desobediência clara, irmãos, porque essa condicionante não foi posta pelo Senhor. Débora, se você for, ele vai. Se você não for, ele não vai. Isso não foi posto pelo Senhor. O que foi posto pelo Senhor é que ele deveria ir. E aí Baraque, então, dá aquele refúgio, né?
Sabe o cavalo quando está fazendo aquele salto lá de obstáculos, né, e dá aquela refugada? É exatamente isso que Baraque faz. Ele não salta, ele não vai adiante, ele hesita. Ele não cumpre e assim desobedece ao Senhor. E aí vem a consequência disso. A consequência disso é que Débora, no versículo 9, diz: certamente irei com você, mas a honra da investida que você está empreendendo não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque até Quedes. Veja, irmãos, aqui numa primeira olhada, a gente poderia pensar então que a vitória seria de Débora, mas não é de Débora. Há uma segunda mulher que vai aparecer no texto, e a gente vai pensar um pouquinho sobre ela no terceiro ponto do sermão. Mas o fato é que então a honra dessa vitória não seria de Baraque. Assim como o inimigo seria humilhado, Baraque estava sendo humilhado também por isso, por não ter obedecido à voz do Senhor. E o fato é que, mais uma vez, a palavra do Senhor vem a Baraque, e aí já mais um pouco adiante, quando a Sísera, ele sabe que Baraque está descendo, ele posiciona os seus exércitos, ele vai com todos os carros de ferro, ele não está brincando, ele quer deixar como um exemplo que motins não são tolerados no reinado de Jabim, e ele vai então para cima com tudo. E há um fato interessante no texto, é que nós não temos como a vitória ou como a batalha ocorreu. Nós temos aqui o relato corrido dizendo que o Senhor, mais uma vez por meio de Débora, lembrou a sua palavra a Baraque e disse que a vitória seria dada a eles, que o Senhor estava indo à sua frente. Baraque desceu, houve o confronto e houve a vitória. Mas no capítulo 5, irmãos, mais uma vez eu peço que você volte os seus olhos lá, o versículo 21 e o versículo 22 nos dizem como foi essa batalha. E é uma surpresa muito grande para a gente, irmãos, não deveria ser, mas é, como o Senhor faz questão de atuar nos detalhes e vencer as guerras em favor do seu povo. Veja o que é que diz o versículo 21 e o versículo 22. O ribeiro de Quizon os arrastou. Quizon, o antigo ribeiro, avante, ó minha alma, firme. Então os cascos dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. Em outras palavras, o que aconteceu, irmãos, foi uma enchente não prevista no ribeiro de Quizon. Já parou para pensar? Uma enchente naquele dia, naquele horário. Ora, Sísera morava naquela região. Ele morava a cerca de 16 quilômetros daquela região. E ele sabia, se ele está passando com seus 900 carros por ali, ele tem a consciência de que não é época de enchente naquele ribeiro. Ele sabe que aquilo não vai acontecer, é um caminho seguro até o Monte Tabor. Mas o que é que acontece, irmãos? O imprevisível acontece, uma enchente surpresa. E aí a terra fica alagada, e é lama que se forma. E o que é que acontece com os cavalos e com os carros? Atolaram. Nossa, que surpresa, suas espadas afiadas, longas, que decepam pessoas no meio, não podem mais ser usadas. Afinal de contas, os carros estão atolados. Estão parados na lama. E o que é que sobra agora para os 10 mil homens de Israel? Espada. E eles matam todos aqueles que faziam parte dos exércitos e dos carros de ferro de Sísera. Meus irmãos, o que isso nos deixa claro é que não é apenas o povo de Deus entrando na guerra. Não será a sua perícia, não será a sua força. Mas Deus está pelejando. Veja, o Senhor foi à frente. E essa é a pergunta que o texto faz. Não foi o Senhor à frente do seu exército? Não está o Senhor à frente, adiante de vocês? Veja, antes deles chegarem lá, o Senhor já estava pelejando por eles. Antes de chegarem lá, o Senhor já estava preparando não só o cenário, mas o Senhor já estava decretando a vitória do seu povo por atolar aqueles carros e cavalos. Os cavalos estavam socando, irmãos, nas lamas, mas eles não conseguiam puxar os carros. O Senhor lhes deu a vitória. Só que tem um aspecto.
Em batalhas assim, o povo de Israel, aprendendo que o mundo não é seu amigo e que os povos que ele deixou habitando da terra não eram seus amigos, todos precisarão ser exterminados agora. Nenhum pode ficar. E quem foge? Císara. Alguns conseguem fugir também, mas eles perseguem esses que fugiram até Haroset e Ragoim, e todo o exército de Císara caiu ao fio de espada, porém Císara fugiu a pé. E aqui então nós temos o terceiro ponto da vitória dessa história, a vitória final e o grande alvo de Deus com essa história. Nós temos aqui, irmãos, no versículo 11, parece que um aspecto perdido no meio do texto. E isso é interessante dentro da literatura hebraica. Nós temos narrada na palavra de Deus o momento em que Débora está ainda animando Baraque está decidindo ir para a guerra, do outro lado Císara está se preparando, e o versículo 11 parece que é uma coisa completamente fora de lugar nesse texto. O versículo 11 diz o seguinte: Ora, Éber, o queneu, tinha se afastado dos queneus, dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que fica perto de Quedes. Tá, o que é que isso tem a ver com a narrativa da batalha? Você, quando está lendo isso aqui, diz assim, olha, isso aqui é algo sem propósito. Que história é essa aqui, né? Eu acho que a pessoa lá se confundiu no momento e colocou uma outra história aqui dentro, que não tinha nada a ver. Mas a gente passa a ver que isso tem um sentido. Esse versículo 11 é como se fosse uma pequena introdução para o que vai acontecer agora, do versículo 17 em diante. Veja o que é que acontece. Porém, Císara fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber. Agora a gente entende o porquê do versículo 11. Jael, a mulher de Éber, estava na sua tenda, e o texto diz para a gente, no versículo 11 ainda, que Éber, que fazia parte dos queneus, ele não ficou junto dos queneus. E eu fui dar uma pesquisada onde os queneus foram morar. Se você voltar para o capítulo 1, quando você olha o capítulo 1, o versículo 16 do capítulo 1 diz o seguinte: Os filhos do queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das palmeiras, que era Jericó, saíram de lá, com os filhos de Judá, que está ao sul de Arade, foram e habitaram com este povo. Olha, eles saíram e foram ao deserto de Judá, para uma região, para uma cidade chamada Arade, no sul do deserto de Judá. Irmãos, é o sul extremo de Judá. A gente está falando lá do finzinho do mapa. E eles percorrem e a família de Éber percorre cerca de 160 quilômetros para o norte e não fica junto com os outros queneus. Ele peregrina para o norte, para uma terra que não era dele. E ele chega exatamente perto da região de Quedes, na tribo de Manassés. Ele saiu lá do sul da tribo de Judá e foi peregrinando 160 quilômetros para cima. E construiu lá as suas tendas na tribo de Manassés, perto da cidade de Quedes. E será que passava na mente de Éber que um dia ele faria parte dessa história? Certamente que não, irmãos. Para Éber era simplesmente uma mudança, e nós não temos aqui a motivação dessa mudança. A gente não sabe se Éber discutiu com os outros da tribo dele, com o pessoal lá que eram os queneus. A gente não sabe se, de repente, Éber arrumou uma paquerinha, né, com Jael, e aí mandava o WhatsApp para ela, ela respondia, e ele disse assim, eu vou morar lá perto dela. A gente não sabe a motivação. O fato é que esse homem peregrinou 160 quilômetros para cima, montou as suas tendas, e o texto vai nos dizer que havia paz entre a casa de Éber e Jabim. Ou seja, da cidade de Razor, que era a cidade-estado onde Jabim governava, estava perto de Quedes e havia paz entre eles. Era aquele tipo de coisa. Éber dizia, olha, nem eu mexo com você, nem você mexe comigo, pago meus impostos, estou aqui em paz. E estava lá vivendo a vida dele. No entanto, Jael, ela fazia parte do povo de Deus. E ela sabia o que estava acontecendo. E naquele momento que Císara bate a porta da sua tenda, Jael, que até nesse momento era uma completa inexistente no texto,
ela passa a ter um papel crucial no texto. Essa mulher improvável vai agir de uma maneira, irmãos, surpreendente. Quando as pessoas montavam tendas, geralmente, enquanto o homem saía para caçar, para preparar outros terrenos, muitas vezes as mulheres elas ficavam responsáveis pela montagem das tendas, junto com os filhos, com os empregados, outras coisas. E aí havia a tarefa de pegar a estaca, que era cerca de 30, 40 centímetros, uma estaca de madeira, madeira firme, pontiaguda. Havia o martelo, que no texto que nós veremos na próxima exposição é chamado de o martelo dos trabalhadores. Ela pegava aquele martelo e batia aquela estaca para fincar muito bem as cordas que sustentavam as tendas. Irmãos, isso era um trabalho pesado, exigia força e deveria ser batido com muita precisão, porque a gente sabe que, principalmente em regiões desérticas, existe muito vento. Então, quando você olha para uma tenda, ou você que já armou uma barraca num acampamento, alguma coisa assim, você sabe que se você não fincar muito bem, o risco de dar uma ventania e você ficar dormindo e ver o seu teto voar é bem fácil. Então, ela está ali e ela é acostumada àquele serviço. Císara bate à porta da sua tenda e ela é bastante hospitaleira. Entre, meu senhor. Císara está cansado e não é para menos. A gente, quando mede a distância de onde Císara fugiu até onde ele chegou, são cerca de 16 quilômetros correndo. De 12 a 16 quilômetros após uma batalha, onde aquele homem viu seu exército ser exterminado, ele corre do atoleiro e ele sai subindo montes e vales, e ele chega até a tenda de Jael. Esse sujeito está cansado. E por estar cansado, então, Císara, ele só quer descansar. Jael dá a ele uma cama, cobre ele com boas cobertas, e ele pede água. A atitude normal seria dar água, então. Só que quando você está muito cansado, extenuado, e você toma água, aquilo parece que dá uma refrescada, uma revigorada, né? Você dá uma respirada. É diferente de tomar leite. Leite é mais sólido, ainda que seja líquido. É comida pesada. E Jael sabe o que está fazendo. Ele pede água, ela dá leite. Para alguém que está muito cansado, literalmente, como diz o matuto, esbaforido, tomar leite no momento desse vai fazer com que o sono seja mais pesado ainda. O intestino vai trabalhar agora. E o que é que acontece com Císara? Ele dorme como um bebê. Depois de uma criança amamentar, é assim que Císara dorme, profundamente. E Jael não se demora. Jael pega uma estaca, o martelo que ela estava acostumada a usar para bater as estacas para sustentar a tenda, e ela crava a martelada no crânio de Císara. É tão forte, irmãos, que atravessa ao ponto de cravar na própria terra. Um só golpe. Quando Baraque chega, a vitória e a honra não foi de Baraque, mas foi de Jael. E ela será cantada no próximo capítulo. Abra sua Bíblia no capítulo 9, o versículo 53 e o versículo 54. Capítulo 9 de Juízes, o versículo 53 e o versículo 54. Nós temos aqui a morte de Abimeleque. E veja, irmãos, no significado desse texto do capítulo 9, o que representava para um homem, principalmente um homem como Císara, naquele tempo, ser morto por uma mulher. Capítulo 9, versículos 53 e 54, nos diz assim a palavra do Senhor. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então Abimeleque chamou depressa o moço, seu escudeiro, e lhe disse: tire a sua espada e me mate, para que não se diga, uma mulher o matou. O moço atravessou com a espada e ele morreu. Veja
a vergonha que era para um guerreiro, para um homem, ser morto por uma mulher. E essa honra foi dada a Jael e não a Baraque, por conta da sua hesitação e desobediência à palavra do Senhor. Isso é uma forma, irmãos, de Deus humilhar aqueles a quem Ele mesmo levantou para humilhar e oprimir o seu próprio povo. Lembra que no capítulo 2, quando a gente estava fazendo a exposição dessa segunda introdução, um dos propósitos de Deus, quando Israel não expulsou todos os seus inimigos, era lhes ensinar a guerra. Aquelas nações estariam no meio de Israel, tentando Israel constantemente. E Deus queria com isso que Israel aprendesse a guerra, mas nós dissemos aqui que não era simplesmente para que eles se tornassem hábeis guerreiros, mas para que eles aprendessem a perceber, a ter a consciência de que aquele que guerreia as suas guerras é o próprio Senhor. Aquele que vence as batalhas é o próprio Senhor. Irmãos, em cada etapa dessas batalhas, Deus está vencendo os inimigos que Israel não tirou da terra. E isso é tremendo. Por meio desses opressores que se levantam, sejam eles vindo de fora, sejam eles se levantando dentro da própria terra em que deveriam ser expulsos e não foram, é Deus vencendo cada um desses povos e dando uma lição preciosa para o seu povo. Ele luta as suas batalhas, ele luta as suas guerras e ele vence cada uma delas. Baraque chega, mas a honra foi de Jael. E o versículo 23 e o 24 finaliza trazendo a seguinte afirmação: assim, naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Guarde essa palavra, Deus humilhou Jabim. Vejam, irmãos, o que é que está acontecendo aqui? Deus está humilhando os opressores do seu povo. Não só para que eles percebam a mão do Senhor, não só para que o povo perceba a mão do Senhor, mas para que todos os povos saibam quem é o Senhor. Aquilo que era difícil de se entender, difícil de se aceitar, um comandante como Císara, forte, que oprimia, que amedrontava, sendo humilhado por uma mulher. E no final nós temos, assim o Senhor humilhou Jabim. Não era ou não tinha a ver com Débora, com Baraque ou com Jael. O que o Senhor requeria deles era apenas obediência. Mas no final, irmãos, no final de tudo, quem estava humilhando era o próprio Senhor. Quem estava quebrando com os povos opressores era o próprio Senhor. Algumas aplicações aqui. Em primeiro lugar, irmãos, Juízes é uma narrativa. Eu sei que nós vivemos hoje, a nível mundial, um cenário de guerra. Existem batalhas sendo travadas não apenas no Oriente Médio. Existem guerras em andamento. E há riscos de que tudo isso seja alavancado, e a gente ora para que não seja, mas há riscos disso. Meus irmãos, nós não podemos cair numa falsa interpretação, numa interpretação equivocada de pensar que o Senhor está conduzindo a sua nação de Israel a vencer os seus inimigos ou coisa do tipo. Meus irmãos,
O Israel de Deus é a sua igreja, composta de judeus e gentios. O Israel de Deus é a sua igreja, composta de judeus e gentios. Ainda que no capítulo 11 de Romanos, Paulo ele vem a falar de uma conversão de judeus, precedendo a segunda vinda de Cristo, eles se converterão a Cristo e farão parte da igreja. Mas hoje a igreja é o Israel de Deus, irmãos. Ela é o Israel de Deus. E as armas que Deus nos dá como igreja para lutar não são armas físicas. A maneira como a igreja luta na terra e as portas do inferno não prevalecem contra ela é por meio da pregação do Evangelho. E nós somos chamados a pregar, a espalhar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Porque, irmãos, quem humilhará depois todos os povos da terra que não se dobraram a Cristo será o Senhor na segunda vinda de Cristo. Por isso, ainda que nós olhemos assim e digamos, olha, existem mocinhos e vilões numa batalha. Aparentemente existem mocinhos e vilões numa batalha. Meus irmãos, que as nossas orações sejam, Senhor, traga paz. Senhor, guarda a igreja que está no Irã. Guarda a tua igreja que está nesses países. Guarda a tua igreja, Senhor. Fortalece os joelhos da tua igreja que está nesses locais. Irmãos, que essa seja a nossa oração. Porque nós não podemos, irmãos, ser imaturos de pensar que não existem interesses por trás disso tudo que é declarado como sendo bondade. É claro que existem. Nós não podemos, irmãos, permitir que ideologias tomem o nosso coração ao ponto de nós vibrarmos. Porque, afinal de contas, irmãos, cada ser humano que existe na face da terra, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Esse é o valor de cada homem e mulher que existe sobre a face da terra. E enquanto há tempo, enquanto podemos pregar o Evangelho, essa é a vocação da igreja. Essa é a minha e a sua vocação, e essa é a batalha que nós estamos envolvidos até o dia de Cristo, irmãos. O alvo maior de Juízes é nos revelar o supremo juiz e fazer com que o nosso coração se dobre diante desse supremo juiz. Cuidado ao esquecer-se do Senhor. O mundo, ele não é meu amigo, nem é seu amigo, e ele nos assedia constantemente. Cuidado com as ideologias. Sejam elas de que lado forem, elas sempre apresentarão propostas redentivas. Por mais que usem o nome de Deus ou qualquer coisa do tipo, quem é Deus para essas ideologias? Quem é Deus para eles? Certamente, irmãos, não é o Deus da Escritura. Em quarto lugar, não há poço tão profundo que o Senhor não possa nos ouvir ou estender suas mãos para nos salvar. Assim como Israel, mais uma vez clamou ao Senhor e o Senhor os ouviu e levantou o libertador. Meus irmãos, nós podemos clamar ao Senhor. Talvez você que está aqui nessa manhã ou está nos acompanhando foi levado pelo pecado, abriu brechas, abriu concessões, assimilou aquilo que não deveria assimilar. Ou talvez nessa manhã você esteja aqui ou acompanhando essa transmissão e nem conhece ao Senhor. E tem ouvido a palavra do Senhor. E nós somos chamados, irmãos, a não endurecermos o nosso coração. Se o Senhor tem falado ao seu coração, Ele tem um interesse na sua vida. Renda o seu coração ao Senhor. Se você está envolto na lama do pecado, atolado como os cavalos de Císara ficaram, o Senhor pode resgatar você.
Clame a Ele. Assim como Israel clamou e o Senhor agiu, nós podemos clamar também. Um recado aos homens. Precisamos resgatar, meus irmãos, uma masculinidade bíblica. Não é ser machão, é ser um homem de Deus, que pastoreia, protege, provê para a sua casa, que cuida não só de maneira física, mas de maneira espiritual da sua família, que busca tapar as brechas por meio do reto ensino, que ensina os filhos homens a andarem, a serem homens de Deus, homens fortes, que obedecem à palavra do Senhor e conduzem a sua casa em obediência à palavra do Senhor. E por fim, meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele já venceu todas as nossas guerras e Ele sempre vencerá. Naquele dia final, todas as nações se dobrarão diante do único e soberano Rei, e não será Jabim, não será Eglon, não será Cusã-Risataim ou qualquer outro opressor que nós veremos se levantar contra o povo do Senhor. Não será Nabucodonosor, não será Nero, não será Donald Trump, não será quem quer que seja. Todas as nações e povos que não dobraram seus joelhos diante do Cordeiro de Deus, dobrarão seus joelhos perante a face do leão da tribo de Judá. E serão assim humilhados, porque não deram glória, porque não honraram, porque não santificaram o nome do Senhor. Mas não apenas esses que não conheciam o nome do Senhor. E aqui fica um recado, irmãos, àqueles que agem com cinismo dentro da casa do Senhor. Daqueles que são indiferentes e muitas vezes vivem uma vida cínica. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Porque se os seus joelhos não se dobram aqui, você não se arrepende dos seus pecados e vive uma vida de aparências orgulhosa, brincando com a santidade no nome de Deus, naquele dia você será humilhado diante do leão da tribo de Judá, como os ímpios que não conheceram a Deus. Cuidado, não se zomba do nome do Senhor. Meus irmãos, é um chamado para mim e para você a levarmos Deus a sério, porque nós vemos como Deus leva a santidade do seu nome e a sua ação pactual em favor do seu povo a sério. Que Deus nos dê temor, que Deus nos dê zelo pelo seu nome e que Deus nos levante como homens e mulheres de Deus para pregarmos o Evangelho nesse mundo tão carente da luz do Evangelho que é Cristo. Amém, irmãos?